Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Excelente noite para você que nos assiste aqui pelo nosso canal do YouTube, para você também que nos acompanha, nos assiste pelas nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram e também no Facebook. Como sempre, como de praxe, como já é de costume aqui, né? Desejo aí uma noite abençoada, uma noite de merecido descanso, uma noite serena, uma noite de paz para você e para todos aí da sua família. Vamos lá, pessoal, vamos aqui então direto ao que interessa, direto ao ponto, sem enrolação. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, muito conhecido de vocês, falou sobre a medida provisória número 1000. Sim, estou falando da polêmica medida provisória que instituiu a prorrogação do auxílio emergencial para até 4 parcelas de R$300 a serem pagas até o dia 31 de dezembro, ok? A participação do presidente da Câmara em relação a essa medida provisória é fundamental, porque cabe ao presidente da Casa colocá-la na pauta de votação. Isso significa que os deputados poderão aí discutir sobre a medida provisória e votar para a sua aprovação, para a sua transformação em lei. Eles podem ainda alterá-la ou até mesmo rejeitá-la. Em entrevista ontem à noite lá para a CNN, o deputado Rodrigo Maia comentou a mobilização das pessoas junto aos parlamentares para que essas parcelas do auxílio emergencial residual subam dos atuais 300 para 600, assim como é o valor das outras 5 parcelas anteriores pagas do benefício. Vamos ouvir então aí o que disse o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos escutar o que disse o deputado Rodrigo Maia. Olha só isso. Nós temos muitos problemas. A economia brasileira, ano passado, cresceu muito menos do que a gente esperava, do que foi prometido. Esse ano ela ia crescer menos que os 2,5% aprovados no orçamento do final do ano. Entrou a pandemia, acho que, claro, o parlamento, o governo, junto com a sociedade, deram boas respostas a muitos dos temas. Só que agora nós precisamos olhar para frente. Nós temos problemas graves, nós temos situações que não forem resolvidas nos próximos 60 dias, elas podem gerar um problema muito grande para a aprovação do orçamento do próximo ano. Nós não podemos esquecer que o governo pretende, e de forma correta, atender aos mais vulneráveis que estão fora do Bolsa Família, só que ainda não conseguiram encontrar o espaço orçamentário para isso. Então, acho que nós temos tantas coisas importantes. O que me preocupa é que o governo vai ter um número maior de desempregados, já aumentou, vai aumentar ainda mais. Nós temos muitas empresas que usaram a medida provisória do emprego, a 936, para suspender o contrato de trabalho, que tem compromissos de manutenção dos empregos, e a gente não sabe se essas empresas vão ter recursos para pagar o salário dessa manutenção do emprego que foi contratada. Tem os vulneráveis, o governo decidiu, por decisão do governo, reduzir de R$600 para R$300 o auxílio emergencial, e nós estamos vendo a pressão que já começou em cima de cada parlamentar por causa desse tema. O governo mandou uma proposta sem cuidar desse auxílio que o governo diz que quer criar e precisa dar soluções. E, como eu disse, eu acho que só tem um caminho no curto prazo para que se possa organizar o orçamento para cuidar dessas famílias, que é a PEC, ou a PEC emergencial. É a PEC emergencial que está no Senado, porque esse é o acordo com o presidente David, votar primeiro essa proposta no Senado para depois votar na Câmara, mas o tempo é curto. Nós temos aí alguns meses, uma eleição no meio, e se não se der uma solução para organizar os gatilhos do teto de gastos, não reduzir algumas despesas do orçamento, não acabar com a indexação do orçamento para o próximo ano, vai ter muito pouco espaço para se pensar políticas públicas, que sejam na área de assistência social, que seja na área de investimento. A coisa é que, pelo menos nas minhas redes sociais, 82% querem a manutenção dos R$600. A gente tem que trabalhar com os dados reais, tanto do que a sociedade demanda, como das condições do próprio governo. A gente sabe que as condições para a manutenção do valor de R$600 não é uma coisa simples, mas cabe ao governo trabalhar a sua base, como o próprio ministro Paulo Guedes diz, que agora tem muita tranquilidade porque tem uma base coesa, e eu acredito que tenha. Então, certamente, o governo terá todas as condições, e eu vou deixar claro que também é a minha posição, de aprovar a medida provisória no valor que foi da medida provisória ditada pelo presidente da República. Apesar de reconhecer a forte pressão da sociedade em torno aí do aumento para R$600,
Como vocês viram bem, o deputado Rodrigo Maia já afirmou que a posição dele é aprovar a MP da forma como ela veio do governo, ou seja, mantendo sim os R$300. Mas essa é uma situação que será votada, então é uma questão aí de articulação política. Ao mesmo tempo que o governo, de um lado, reforça a sua base aliada para aprovar a MP da forma como está, e também tem ainda o apoio do deputado Rodrigo Maia nesse contexto, a sociedade também pode se mobilizar para pressionar os parlamentares a votar aí no sentido de retomar aí o valor de R$600. É uma disputa que não é fácil, mas faz parte aí do jogo político. Para vocês terem uma ideia, né, essa medida provisória recebeu até o momento nada mais nada menos do que 262 propostas de emenda, né, para alteração do texto. E fomos olhar cada uma dessas emendas. Eu posso dizer, né, para você que nos acompanha, que grande parte dessas emendas é para alterar o valor do auxílio emergencial residual, subindo esse valor. Preciso ainda lembrar para vocês que esse é um ano de eleições municipais. Será que os deputados e senadores irão querer ficar do lado contrário, deseja aí uma parcela relevante dos seus eleitores? É uma pergunta. Os políticos são representantes das pessoas no Congresso Nacional, por esse motivo é importante que a sociedade participe, mostrando aí para os seus representantes o que ela, como sociedade, deseja, a fim de que eles protejam os seus interesses. Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes, sim, ele mesmo, Paulo Guedes, disse que iria se afastar da articulação política e das negociações com o Congresso Nacional. Isso aconteceu, né, porque veio a público um mal-estar envolvendo o ministro Paulo Guedes e o deputado Rodrigo Maia. O presidente da Câmara chegou mesmo a dizer que tinha encerrado a interlocução com o ministro da Economia e que só trataria com o governo agora a partir do ministro Ramos. Em resposta ontem, durante uma videoconferência, o ministro Paulo Guedes chegou a citar o desentendimento ali com o deputado Rodrigo Maia e afirmou que podia se afastar aí das articulações políticas, pois agora existia no governo pessoas responsáveis aí por esse papel de interlocução. Vamos ouvir então aí o que disse o ministro Paulo Guedes sobre essa situação. Olha só. Graças a essa resiliência da nossa democracia e o aperfeiçoamento, eu hoje estou dormindo mais tranquilo, porque agora tem eixo político o governo, tem uns 5, 6 políticos lá sentados e o presidente conversando com eles numa base regular, agora tem liderança, tem base de governo, tem tudo direitinho. Então, eu venho aqui, converso com eles, eu não preciso mais andar desesperado pelo Planalto, correndo de um lugar para o outro, pedindo pelo amor de Deus, e às vezes sendo mal entendido. Eu agradeço muito aqui, estou vendo o olhar amigo do Bruno Dantas, o olhar generoso e amigo também do nosso ministro Supremo Gilmar Mendes, o olhar amigo da nossa Cátia Abreu. Eu agora agradeço todo mundo, porque antes eu me pendurava ali na janela da senadora, me pendurava ali na janela do ministro Gilmar Mendes, do Bruno Dantas, desesperado, precisando de apoio. Agora eu continuo contando com isso, mas agora tem uma via regular de encaminhamento do processo, que é essa base de governo. Quer dizer, o presidente está lá sentado com líderes e todo mundo lá, a gente conversa regularmente, toda semana, aí o governo consegue decidir e encaminhar de uma forma mais adequada, que não seja um ministro, dependendo também de um olhar generoso e amigo. Eu faço questão de registrar do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sempre nos ajudou em todas as reformas. Tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural, porque eu tenho que proteger a União. E ele, chegando um pouco mais próximo da reforma tributária, pensando nos governos e nos prefeitos, nos governadores e prefeitos, há um desalinhamento natural. Eu sou um federalista, eu quero mandar recursos para estados e municípios, mas nós acabamos de mandar 250 bilhões pelo Fundeb. Ou seja, os recursos que nós tínhamos para patrocinar uma descentralização mais agressiva de recursos foram substancialmente cortados agora. É como se nós já tivéssemos feito uma descentralização, só que carimbada. Descentralizamos para estados e municípios o dinheiro, só que carimbado para a educação. Então, é reduzido agora o nosso espaço para fazer outra grande descentralização. E aparentemente,
o presidente da Câmara estaria conversando com prefeitos e governadores, pensando num fundo social de 480 bilhões. Esse dinheiro não existe mais, esse dinheiro desapareceu. Então, eu tive que dizer ao presidente da Câmara só o seguinte: olha, eu não posso ficar agora mandando técnicos meus para bolarem uma reforma que está totalmente desalinhada com o que já aconteceu e com o que vai acontecer daqui para frente. Eu preciso agora me recolher um pouco e seguir o rito natural do governo. Talvez o mestre nisso tenha sido o Malan lá atrás, né? Que ele não entrava em desgaste com o Congresso, conversava com o presidente, com os líderes em volta, e a liderança vai lá e conversa com o Congresso. Ele só tira dúvida de vez em quando, ele não está mais no papel de articulação política. Então, o meu recolhimento é só isso, não é nada pessoal, eu tenho muita gratidão, faço esse agradecimento ao Rodrigo, só que agora eu estou, entre aspas, enquadrado num regime de comunicação política regular. Acabou o meu voluntarismo, acabou o meu... Não quer dizer nem que vai ficar melhor, nem que é pior, eu acho até que vai ficar melhor, eu realmente acredito que vai ficar melhor, até para o Rodrigo, vai ter menos desgaste o Rodrigo, eu, todo mundo, porque agora é um encaminhamento natural. O governo achou o seu eixo.